Paz, irmãos, tudo bem? Nós vamos começar mais uma escola bíblica. Eu convido você a pegar sua Bíblia, papel, caneta, para que a gente possa começar a nossa aula, tá bom? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor nos direcione no que vamos fazer agora, tá? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Santo Deus, bendito Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia, teu cuidado, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza nesse momento a tudo que queremos falar, que possamos, Senhor, aprender tudo que o Senhor tem a nos ensinar nesse momento, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre discípulos de Jesus que ajudam igrejas, tá bom? Isso de ajudar igrejas, essa atitude de ajudar igrejas, ela é algo que faz parte de quem nós somos como cristãos, né? Você pode olhar que a Bíblia sempre trata a igreja como família, povo de Deus, corpo de Cristo, Assembleia dos Salvos, né? É sempre essa associação de pessoas que une forças para algo, né? E esse algo é a propagação do Evangelho, a glorificação de Deus, é viver em comunidade. A Bíblia está repleta de exemplos de ações de cooperação, de ajuda mútua, de cuidado um com o outro. Isso a gente vê desde a criação, sim, desde a criação. Se nós olharmos, o próprio Deus ao criar o mundo, não vai falar eu crio o mundo, ele fala façamos, né? A gente vê aí a primeira representação da Trindade aí, já nos primeiros versículos ali da Bíblia, a gente já vê façamos, né? Essa informação de participação, de cooperação. Depois aí você vai ver Noé, Abraão, você vai ver o povo de Deus sendo construído, famílias sendo construídas, a própria igreja, a própria vinda de Cristo, a construção do corpo de Cristo, a forma como lá no Novo Testamento a gente vê a igreja sempre resolvendo conflito, resolvendo como ajudar, como fazer, como enviar missionários. Tudo isso sempre trata de ações em conjunto, né? Ações em conjunto. Então nós percebemos isso na identidade de ser igreja, a ajuda mútua, o cuidado com outras igrejas, o cuidado com outros irmãos, a gente vê isso o tempo todo nas Escrituras. E nós, como servos de Deus, buscamos sim sempre caminhar dessa forma. Nós somos convidados também a participar de uma missão, e essa missão é junto com outros irmãos, né? Muitos de nós até às vezes podem achar assim, a minha missão, né? É a nossa missão, é a missão de Deus, na verdade, né? Então nós temos a missão como corpo de Cristo de participarmos da missão de Deus. A missão não é minha, não é sua, mas é nossa missão participar da missão de Deus. Então nós vamos sempre ter teremos que ter sempre essa ótica de levar a palavra, né, do Evangelho para as pessoas, junto com outros irmãos, auxiliar outros irmãos a fazer isso também e viver em unidade. Essa é a nossa constituição, nossa identidade como corpo de Cristo. Então, eu gostaria de trazer aqui hoje um exemplo bem claro das Escrituras que se encontra na carta de 3 João, tá bom? Então eu peço que você abra a sua Bíblia em 3 João, nós vamos aí nos dedicar a esse texto. É importante que você preste atenção, esteja com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar também. E nós vamos ler a carta toda. Sim, aprendi recentemente que quando a gente vai receber uma carta, que é algo estranho nos nossos dias, né? Mas digamos que você recebe um e-mail, né? Você não lê hoje um pedacinho do e-mail, amanhã eu leio mais um pedacinho do e-mail, e aí depois eu leio outro pedacinho do e-mail e eu vou demorar um mês para ler o e-mail. Nós pegamos e lemos todo, porque nós queremos saber o que a pessoa quer nos dizer do começo ao fim, né? Essa carta não foi endereçada a nós, ela foi endereçada a Gaio, né? Que provavelmente era um líder ali daquela igreja, mas é inspiração divina que nós pudéssemos ter contato com ela, porque temos algo aí que é importante que nós saibamos, né? Mas veja, essa carta, ela deve ser lida toda, né? Então, para que a gente entenda o que ela toda quer dizer, tá bom? Então, vamos aprender com essa carta? Vamos lá? Curtinha, apenas um capítulo, né? Você vai acompanhar comigo tranquila na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? Diz assim, ó. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado,
Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Pois nosso dever é receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gostava muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo, com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber irmãos, impede que os que desejam recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Né? Está em 3 João, no capítulo único aí do livro da carta de João. É uma carta muito gostosa da gente ler, né? Você vê aí o carinho com a qual é escrita essa carta, a gente vê o cuidado com a escrita essa carta. Nós vemos também aí como a postura de Gaio, a postura de Demétrio é elogiada, né? Por estar com o coração aberto a receber as pessoas, né? Por estar com o coração tranquilo em receber as pessoas, como Paulo, como o escritor da carta, o presbítero, escreve, né? Recomendando, né, que vocês recebam as pessoas, que vocês tratem bem, provavelmente aí os estrangeiros, os forasteiros, né, as pessoas que têm pregado o evangelho, que têm viajado por vários lugares aí, né? Então ele recomenda, recebam os irmãos em Cristo aí com vocês. É feita toda uma recomendação e a gente vê, né, inclusive uma referência à carta anterior, que é a 2 João, onde o autor fala que cuidado para não receber enganadores, né? Nessa carta a mensagem é outra, olha, recebam os irmãos em Cristo, né? Recomendados aí e tal. Mas também tem uma outra fala, que é uma fala bastante dura, que se trata de um senhor chamado Diótrefes, né? A gente vê aí que ele é bem, né, mal recomendado, fala, olha, o que ele tá fazendo não tá certo, né? É possível aí, pelo que a gente entende, que chegou uma carta e ele não recebeu, né? Estão chegando gente aí e ele não tá recebendo e tá proibindo os outros de receber. A postura dele é bem ruim e o que parece, a gente lê o texto, que a gente percebe, é que ele quer ser mais importante, né? O texto diz isso, ele quer ser mais importante, ele quer ter a primazia, né? Ele quer estar em primeiro lugar, ele quer ser reconhecido. Há alguns comentaristas que inclusive falam que ele tinha aí uma fome de poder e que de repente ele tivesse aí querendo uma disputa com o apóstolo, né? E que uma questão de poder e tal, e isso tem um prejuízo para a obra, né, para o trabalho que está sendo feito naquela região, para a pregação do evangelho, e aí ele dificulta as coisas, né? E ele fala, olha, não, quando eu chegar aí eu vou ter uma conversa com ele, né? Porque, olha, isso que ele está fazendo não é correto. Não há espaço, né, no reino de Deus para isso. Não há lugar para essa questão do egocentrismo na vida da igreja, né? Para o eu ser idolatrado, adorado. Tudo que a gente vê no evangelho diz respeito a gente observar principalmente o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo destrói essa nossa fome de orgulho
e de egocentrismo que temos, todos nós temos na nossa tentação em sermos de alguma forma ou adorados ou adorar algo no lugar de Cristo, e não há espaço para esse egocentrismo. Nosso ego precisa ser tratado muito nessa área, e atitudes como essa de Diótrefes são atitudes assim que não são alheias ao nosso tempo, não são alheias a atitudes que acontecem no nosso dia a dia. Pessoas insistem em ainda fazer isso, e é importante que nós tenhamos em mente que nosso exemplo deve ser como de Demétrio, como de Gaio, que eram pessoas abertas à propagação do evangelho, que eram hospitaleiras, que abriam suas casas, que reuniam nas suas casas. Provavelmente ali naquela região já funcionava algo parecido com uma igreja nos lares ali, né? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Não há espaço para egocentrismo, não há espaço para a minha igreja é melhor que a sua, não há espaço para aqui é o correto, aqui é o bom, aqui é o melhor, aqui é o top, né? Não há espaço para isso. O Evangelho nos traz outra mensagem. O reino de Deus é bem diferente da forma como o Império das Trevas funciona. O Império das Trevas, sim, é arbitrário, impositivo, né? Preocupa-se em tornar a nossa liberdade de servir a Cristo cerceada, né? É dominado pelo medo, pela culpa, né? As pessoas seguem algo, vivem em algo em que estão dominadas pelo medo. Olha como esse senhor fez, né? Esse Diótrefes fez. Olha, não é para receber, eu tô mandando ninguém receber, né? Não é assim que funciona, né? O que a gente vê, né, nos evangelhos. Poxa, então, chegou uma carta de um irmão, vamos receber, vamos falar. A gente vê essa cooperação entre as igrejas, por todas as igrejas ali, tanto quando o apóstolo Paulo faz suas viagens missionárias, as cartas são enviadas, devem ser lidas, devem ser transmitidas para a igreja. E aí quando acontece isso, a gente pode até parecer, muitas vezes, quando você olhar alguns exemplos desses impérios de poder, que são parecidos com impérios das trevas, né? A gente vai ver que se manifesta muito dessa forma de poder lucrativo, né? Que aparentemente está funcionando e tal, e necessariamente não quer dizer isso, né? O reino de Deus vai trazer algo que é mais de amor, de doação, desejo de servir, desejo de entender, de ser menor que o outro, de ser útil ao outro, de se colocar como servo menor, né? A proposta de Jesus vai nos levar para uma outra ótica, né? É de trazer liberdade, voluntariedade, amor, né, entre os irmãos. Nós vamos ter essa ótica, né? Nós como corpo de Cristo somos todas pessoas que estão sendo restauradas por um processo de redenção, e nesse processo de redenção nós queremos o quê? Ajudar outras pessoas, né? Queremos nos colocar à disposição de ajudar outras pessoas, colocando-nos como servo menor nesse sentido. Olha, nós temos que desenvolver e pedir para o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração a humildade que precisamos para isso. O reino de Deus é caracterizado por amor, humildade, serviço e o desejo intenso de se doar mais e receber menos, tá? E como é que a gente faz isso na prática, né? Como é que a gente se comporta mais como Gaio, mais como Demétrio, né? Que tinha interesse aí de ser cooperadores em busca da verdade, cooperadores pela verdade, que estavam ali atentos ao que os seus líderes estavam ensinando, para poder colocar em prática, não porque os seus líderes eram melhor. Olha, o apóstolo que escreveu a carta não era melhor do que Diótrefes, não é essa a comparação, mas porque aquele apóstolo a qual eles estavam falando, a qual ele escreve com tanto amor aquela igreja, seguia os passos de Jesus, né? Então, esses líderes que nós devemos dar a voz, ouvir, devem seguir os passos de Jesus, devem ter essas marcas que eu já falei, como amor, humildade, bondade. Devem ter essa característica, né? De ter um coração aberto à propagação do reino, expansão do reino, não voltado para si, mas voltado para a expansão do reino, onde a nossa igreja coopera com outra igreja e com outra igreja, e juntos nós fazemos aquilo que é o propósito de Deus, que é a missão de Deus.
né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Nós temos aí algumas dicas para a gente aprender a fazer isso. Primeiro, ser solidário em momentos de crise e dificuldade. Ser solidário quando a Igreja de Cristo passa por momentos difíceis, né? Não só a nossa igreja local, mas toda a Igreja de Cristo passa por momentos difíceis. No nosso país existem muitas coisas difíceis que várias igrejas passam, no mundo existem várias igrejas passando por dificuldade, e o que nós podemos fazer para ser solidário com essas igrejas, né? Papel nosso como igreja é cuidar de outra igreja, né? Então, como que a gente pode ser solidário? Como que a gente pode aprender a respeitar as diferenças, né, de costumes, inclusive, que não vão contra aí, fundamentos bíblicos, que não vão contra fundamentos doutrinários, né? Como é que a gente faz para respeitar essas diferenças? Essa é uma forma de cooperar, é respeitar as diferenças. Provavelmente, nossa forma de expressão de culto não vai ser igualzinha da outra igreja, né? Mas se há uma base doutrinária firme, sólida, correta, nós vamos caminhar juntos, né? Mesmo que a nossa forma de expressar culto seja diferente. Também nós podemos também trabalhar em cooperação com parcerias e projetos de evangelização, tá? Essa é uma das formas que nós, como batistas, né, igrejas batistas, temos trabalhado há muitos anos, né? Projetos missionários, parcerias missionárias, para enviar missionários para todo mundo. Às vezes, uma igrejinha pequena não consiga enviar a quantidade de missionários que fazemos todos juntos, né? Por isso que fazemos campanhas, fazemos organizações missionárias juntas, para que nós possamos juntos agregar o que temos, o que podemos, o que Deus nos dá, o que Deus coloca em nossas mãos, seja de talento, seja de dom, seja de recursos, em prol do reino de Deus, em prol da expansão do Evangelho. Nós fazemos isso há muitos anos e assim o Evangelho tem chegado até nós, desde os discípulos até hoje, através da cooperação de várias igrejas, né? Também podemos conviver de forma harmoniosa com outras igrejas. Como falei há pouco, nós precisamos andar em harmonia, né? Manter contato, conhecer a realidade de outras igrejas, manter vínculos com outras igrejas. Para quê? Para que nós possamos caminhar em cooperação com outros irmãos, né? Com outros irmãos que passam pelas mesmas lutas que nós, lutas às vezes maiores, lutas às vezes menores, mas que nós possamos caminhar juntos em harmonia, né? Nem sempre em harmonia, necessariamente nós não vamos concordar com tudo, não é isso. Nós não vamos perder a nossa identidade como igreja local, mas podemos sim juntos, independente das nossas aparentes diferenças, caminhar em unidade, né? Como temos aprendido recentemente, mesmo com tanta diversidade, podemos caminhar em unidade. E também fazer esforços para evitar o ambiente de concorrência e de competição, né? Nós não estamos, meus irmãos, de modo nenhum concorrendo com ninguém, em competição com ninguém, pensando, olha, quem fez mais, quem fez menos, quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo. Essa competição não é bíblica, a gente não tem isso na palavra de Deus, né? Quem fez mais, quem fez menos, isso não existe, né? A palavra de Deus nos ensina que devemos todos entregar o nosso melhor ao Senhor e evitar isso, evitar esses jogos de poder, essas informações às quais as pessoas brigam e lutam para conseguir algo a mais, para conseguir fazer algo a mais, né? Que seja em prol do Evangelho, que seja em prol do crescimento do reino de Deus, não para demonstrar que igreja A, igreja B é melhor nisso ou melhor naquilo. Pelo contrário, nós devemos todos andar em comunhão, andar em unidade, visando simplesmente a expansão do reino de Deus, a união entre os irmãos e o amor ao próximo. É o que nós devemos fazer, glorificar a Deus em tudo que fazemos, não nesse sentido de conseguir mérito e honra para nós mesmos, para a nossa própria glória. Nós não somos, meus irmãos, longe de nós colocarmos que igreja A é melhor que igreja B e que nós podemos aí de alguma forma nos comparar superiores a alguém. Como eu disse anteriormente, nós devemos sempre nos colocarmos como servos menores, dispostos a servir, com coração perdoador, com coração humilde, assim como Cristo nos ensinou. E transformar a vontade de cooperação em atos concretos. Nós precisamos sair desse campo de o que nós podemos fazer,
olha, devemos cooperar e colocar isso em ação. Como é que a gente pode fazer isso, né? Eu gostaria que você colocasse isso no seu coração e de começar a pensar sobre isso. Como que a gente sai desse campo da vontade, do achar importante, do entender pela palavra de Deus, a colocar em prática? Como nós podemos ser mais hospitaleiros, como nós podemos enviar mais missionários, como nós podemos manter contato com outras igrejas, de que forma você pode pensar em fazer isso? Então coloque essa informação para se tornar uma ação, se tornar algo que nós possamos realmente colocar em prática. Como é que a gente coloca os nossos dons, os nossos recursos, as nossas forças, o nosso tempo à disposição dos outros, à disposição de outras igrejas, à disposição de obras missionárias, de trabalhos de missões, em solidariedade a pessoas que estão passando por dificuldade, irmãos em Cristo que estão passando por lutas? Como fazemos isso? Né? Então que nós possamos refletir, colocar em prática, não deixar que fique só na vontade, né? Fique só na fala, mas que sim, nós possamos começar a ter atitudes concretas de apoio uns aos outros, tá bom? É muito importante isso. Eu fecho com a palavra que tem lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, que vai dizer: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação. Não negligencie a prática do bem e a cooperação. Não deixe isso para lá, não finge que não é com você, é com todos nós, é com todo o corpo de Cristo. Não depende somente de uma pessoa, mas depende de todo o corpo de Cristo. Caminhar junto, prestar atenção no outro, prestar atenção não só na nossa igreja local, na nossa igreja aqui na nossa comunidade, mas nas igrejas da nossa cidade, nas igrejas do nosso estado, do nosso país, do mundo, igrejas espalhadas pelo todo mundo. Uma das formas maravilhosas das quais nós podemos caminhar junto é orando, né? Por quem você tem orado? São somente por problemas seus, locais? É orando, contribuindo financeiramente, de repente indo conhecer outras igrejas, né? Por exemplo, quando você viaja de férias, conhecer outras igrejas, né? Nós temos tantas igrejas espalhadas, né? Nós, como povo batista, temos crescido e ampliado as nossas tendas, né? Plantado tantas novas igrejas. Então, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos contactar com pessoas de outras igrejas? De que forma a gente pode fazer isso para crescer junto, para caminhar junto em busca de um só objetivo: cumprir a missão do nosso Pai, que desde o princípio planejou que fizéssemos isso juntos. Amém? Amém? Então, encerramos aqui o nosso EBD, que você possa continuar firme servindo ao nosso Deus. Amém. Olá, crianças, tudo bem? Nesse momento iremos fazer nossa leitura bíblica. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, abre em 1 João, capítulo 4, versículo 19, tá? Pega a sua Bíblia, 1 João 4, 19. A palavra de Deus diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro. E o seu amor é tão grande que ele entregou-se naquela cruz pelos nossos pecados. E eu pergunto para vocês, o que você já fez por amor a Cristo? Boa noite, pessoal. Eu sou uma das meninas escolhidas para participar da campanha de missões. E o meu país é a Colômbia. A Colômbia é o terceiro país do mundo entre 175 países, onde mais se matam crianças. Tem alto número de crianças vivendo nas ruas. A Colômbia tem recebido muitos imigrantes da Venezuela. Cerca de 6 milhões de colombianos foram expulsos de suas próprias moradias, tornando-se refugiados em seu próprio país. As igrejas têm crescido muito no país, mas ainda não têm desempenhado o papel que se espera na proteção às crianças e no atendimento aos dependentes químicos. Oremos pelos projetos: a calçada,
Fundação Pare, Vida na Rua, PEP e pelos missionários na Colômbia e toda a América. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus, nome poderoso que traz vida. Jesus, nome de vitória e alegria. Viva, Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. O leão de Judá, a raiz de Davi, o caminho, a verdade e a vida. O autor da salvação, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Poderoso Rei Senhor, que o mundo saiba. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Que bom estarmos aqui em mais um culto infantil, não é mesmo? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por este culto infantil, que o Senhor possa falar conosco através do estudo da Tua Palavra neste momento e nos ensinar, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Você já recebeu alguma carta de alguém? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que recebeu uma carta. Nós vamos falar da terceira carta de João. Terceira João. Você pode abrir sua Bíblia aí. A carta de terceira João, ela foi enviada para alguém. Ela foi enviada para um irmão chamado Gaio.
Sim, João enviou essa carta para Gaio. E essa carta vocês vão abrir ali no Novo Testamento, carta de 3ª João, né? A epístola de 3ª João. Essa epístola ela tem um capítulo. E hoje nós vamos ver o que foi que João escreveu nessa carta para Gaio, né? Ali vai dizer sobre o bom exemplo de Gaio, vai falar sobre o bom exemplo de Gaio, né? João ele escreveu essa carta direcionada então para esse irmão, né? Para Gaio. E Gaio era um irmão em Cristo que ajudava e hospedava as pessoas. Ele era conhecido por ser hospitaleiro. Ele ajudava aqueles que passavam por sua igreja, que passavam ali pela sua cidade, que estavam pregando o evangelho. Gaio ficou conhecido por ser hospitaleiro. E João disse nessa carta para Gaio que ele estava fazendo bem desta forma, que ele estava fazendo bem em ajudar os irmãos e também as pessoas que eram conhecidas como estrangeiros, né? Aqueles que vinham de outros lugares. Gaio, ele recebia bem essas pessoas, né? E algumas pessoas que receberam a ajuda de Gaio, eles deram um bom testemunho, eles falaram para outras pessoas, falaram para João o que Gaio fazia. Contaram sobre o bom testemunho desse irmão. Quando as pessoas passavam por ali na cidade dele, Gaio fazia questão de ajudar a esses irmãos, de recebê-los bem. E ele era muito hospitaleiro. As pessoas que Gaio ajudava, eles pregavam para os gentios, mas eles não recebiam nada por isso. Então, eles precisavam de alguém para os ajudar nessa missão de pregar o evangelho também. E João, nessa carta que ele enviou para Gaio, ele incentivou o irmão Gaio a continuar ajudando e sendo hospitaleiro. Vamos ver o que diz ali? Então, no capítulo 1 de 3ª João, versículo 5. Diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então Gaio ajudava as pessoas que vinham de fora também, recebia bem essas pessoas. E o versículo 8 diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores na verdade, né? Gaio fazia isso por amor a Jesus Cristo. Ele conhecia a Jesus como seu Senhor e Salvador e ele retribuía esse amor ajudando as outras pessoas também, né? E o apóstolo João, ele incentiva essa comunhão com os irmãos cristãos. Mesmo os da nossa igreja, né? Os da igreja local ali ele incentiva, ou mesmo os estrangeiros, aqueles que vêm de outros lugares, mas que também são irmãos em Cristo. Bom, você como discípulo de Jesus deve também ser hospitaleiro e ajudar aos outros irmãos na fé, assim como Gaio fazia, ajudar aqueles que estão à nossa volta, né? E nós, como igreja, devemos ajudar e cooperar uns com os outros. Nós, como igreja, devemos ajudar as outras igrejas e outros irmãos na fé. Nós devemos também ser hospitaleiros, receber bem as pessoas que chegam até a nossa igreja, né? Você, no seu dia a dia, pode demonstrar o amor de Jesus sendo hospitaleiro com as pessoas que chegam na sua casa. Quando você recebe alguém na sua sala de aula que vem de outra escola, não é mesmo? Você pode ser hospitaleiro com essa pessoa e demonstrar o amor de Jesus através das suas ações, das suas atitudes. Nós, como igreja, devemos fazer isso também. Quando chega algum visitante na nossa igreja, quando chega algum irmão de outra igreja também, nós devemos ser hospitaleiros, falar com essas pessoas e recebê-las bem. A palavra de Deus nos ensina isso, nos ensina a ser hospitaleiros e ajudar uns aos outros. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra de hoje? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, obrigado porque o Senhor nos ensina a ajudar uns aos outros, porque a Tua palavra nos ensina a sermos hospitaleiros, Pai, e a exercer a comunhão entre igrejas, Pai, e entre irmãos em Cristo. Obrigado pelos Teus ensinamentos nesse dia. Abençoa cada um, Senhor, que está acompanhando o culto infantil e que nós possamos continuar
aprendendo da tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.